Vamos abrir no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Está transmitindo aí, ó, Teresa? Tá bom? Amém. Então, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, diz: Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis a tua palavra, fale conosco através dela, eu te peço, te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, nessa noite eu quero falar sobre o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Amém? Então, nós vamos explorar aqui o que o sábio Salomão diz em Eclesiastes, nesse capítulo 3. O texto nos lembra aqui, nós vimos, um pouquinho, não só este início desse capítulo, mas se nós continuarmos a ler aqui, ele fala sobre a questão dos propósitos, né, debaixo do céu, e que tudo há um tempo para tudo. E que o mais importante é que Deus é o Senhor do tempo. Amém? Devemos entender isso, e nós vamos entender através de Eclesiastes o que ele está falando, né, sobre o tempo, que Deus é, de fato, o Senhor do tempo. Por que Deus é Senhor do tempo? Né? Porque Deus é eterno. Apesar, né, de Deus ter colocado a eternidade no nosso coração, e o livro de Eclesiastes vai trazer isso, né? Ele quem é o Senhor do tempo. Se o Jesus nos promete a eternidade com Ele, na sua mensagem, de vida e vida eterna, é porque Ele tem o poder de nos dar a vida e vida eterna com Ele. Amém? Então, não somente isso, mas isso quer dizer que o homem tem a eternidade ou junto a Deus, ou longe de Deus. Mas Eclesiastes traz aqui sobre a vivência nesta terra. Amém? Então, o livro de sabedoria do sábio Salomão é sobre a sabedoria do viver aqui nesta terra, viver com sabedoria e como viver. E por isso o livro traz, logo nos seus primeiros capítulos, essa questão do tempo, que há tempo para tudo, as coisas acontecem, né? Mas como crentes devemos sempre lembrar que Deus é este Senhor do tempo. E quando a gente sabe, tem isso no coração, que Deus é o Senhor do tempo, vamos caminhar neste mundo, você vai caminhar neste mundo, amém? De forma a aguardar os tempos da vida, as estações da vida, sabendo que Deus está neste controle, ou seja, confiando em Deus. Amém? Então, vamos aprender a confiar no Senhor em todas as estações da vida. Amém? As estações da vida. E a primeira delas, né, sabendo que o Senhor Deus é o Senhor do tempo, devemos entender que o propósito divino, que há um propósito, né, divino no tempo. Então, devemos entender este propósito divino no tempo. Nesse capítulo que a gente vê,
Salomão diz que há um tempo para tudo, e aí ele começa narrando, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu, nascer e morrer. E esse verso 2 do capítulo 3, ele já coloca os polos do tempo de vida, ou do limite. Né? Ou seja, um nascer, onde se começa a vida, e o morrer, onde se termina a vida. Então, há aqui, ele já delimita neste início, mas ao delimitar neste início, ele coloca tudo o que compõe, né, no tempo deste nascer e do morrer, porque não é simplesmente, a nossa vida não se compõe nisso, não é verdade? Né? Você nasce, mas aí tem todo um trajeto de vida. Sabemos que o final da vida é a morte. Embora isso impacte muitas pessoas, e talvez os antigos não tinham tanto problema com isso, por isso que Eclesiastes traz isso, mas eu digo os antigos não só no texto bíblico, mas antigamente, né? Não se tinha problemas ou tantos problemas, entre aspas, com a morte, mas a gente vê que a questão da morte é algo que afeta a nossa sociedade de forma tão marcante, né? como se isso fosse algo que a gente tivesse que abolir da vida. Mas não, é algo natural do processo da sua vida. É a morte. Mas afastamos isso, né? Isso está muito claro, como, por exemplo, antigamente, ou bem antigamente, as pessoas muitas vezes faleciam, morriam, né, em casa. Não é verdade? Junto dos seus familiares. Hoje, muitos são colocados, qualquer coisinha que acontece, vamos mandar para o hospital, né? Porque Deus me livre se morrer aqui, né? Algo que parece que fica velado. Né? Há um medo da morte, mas a morte é algo natural, e o Eclesiastes traz isso. Porque aquele que confia no Senhor não teme a morte. Amém? Não deve temer a morte. Ainda mais com o Senhor Jesus, né? Que venceu a morte. Então, temos que confiar em Deus. E Salomão diz, então, que há tempo para tudo. Ele vai narrar entre esses pontos do nascer e o morrer, várias coisas. Plantar, arrancar o que se plantou, né, colher, matar, curar, derrubar, construir, chorar, rir, prantear. Né, tudo isso faz parte da vida. Amém? Mas, então, neste processo da sua vida, há um tempo para tudo isso que ele está dizendo. Há um momento de. E às vezes nós atrasamos este momento, né? Ou a gente antecipa esse momento, às vezes. Será que acontece isso? Acontece. Né? Pessoas que se lamentam quando então determinada pessoa da sua família for partir. E aí fica antecipando. Ou então, pessoas que não tiveram contato, ou com um determinado contato com a pessoa da família que poderia ter tido, e que, então, quando ela parte dessa vida já não tem mais. Né? Então, perdeu-se o tempo de fazer determinada coisa. Nós podemos, de ter o contato, de se reconciliar. Então, devemos viver o tempo. E não prorrogar os tempos e nem antecipar. Né? Nem antecipar as dores e nem prorrogar as conciliações, talvez, ou aquilo que você deveria fazer. Então, e Salomão aqui está nos ensinando, digamos assim, a viver. Porque o tempo passa. O Senhor é eterno, mas o tempo passa. O tempo da sua vida nesta vida passa. Não sabemos como será o para além desta vida.
mas cremos pela palavra do Senhor, e eu creio dessa forma pela Bíblia, que estaremos com o Senhor. E se eu sinto a presença de Deus aqui, e a presença e a palavra de Deus traz paz ao meu coração, o Espírito Santo atua no meu coração, na vida, né? Eu vou estar partilhando dessa paz, quando eu partir. Se vai ser ruas de ouro, se vai ser mansões, isso não importa. O que importa é estar com o Senhor. Amém? É isso que a Bíblia nos promete, o que Jesus disse para os seus discípulos. Onde eu estiver, vocês estarão também. Amém? Até porque né, as pessoas falam que vão ter mansões e ruas de ouro, etc, etc. Você vai gastar com o que lá? Não tem comércio, né? Tem a presença de Deus. Então, querer a presença de Deus aqui é estar com o próprio Deus na eternidade. Amém? E é isso que Jesus nos oferece, é isso que Deus nos oferece. Então, isso nos lembra, que Eclesiastes está nos lembrando, que se Deus é o Senhor do tempo, Deus tem um propósito específico para cada estação das nossas vidas. Amém? Se a nossa vida, se a tua vida está em Deus, há estações da sua vida. Assim como há as 4 estações do ano, há estações. Mas será que essas estações do ano, elas são sempre assim, regulares, vamos assim dizer? Tudo acontece conforme direitinho. Né? A gente sabe que hoje estamos sofrendo aí com a questão do aquecimento global, né? Aquecimento do planeta. Alguns negam isso, né? Negam tantas outras coisas, mas enfim, estamos de fato vivendo essas questões no clima. Mas mesmo antigamente, haviam os climas não eram, ou as estações não eram tão regulares, no sentido de que sempre haveria na data tal, no período tal, um frio que seria este frio, ou aquele frio, ou as chuvas. Não, há sempre momentos que vão chover mais, ou há sempre momentos que vai haver mais seca, ou sempre há momentos que vai haver frio, né? Semana passada eu guardei o que eu tinha fiz uma arrumação no meu guarda-roupa, e aí eu guardei muitas blusas de frio. Eu falei, não vai ter mais frio que esse calorzão, e aí agora eu já estou revendo e estou até tirando algumas coisas, né, do armário lá, porque tá um friozinho, né? Tá um frio aí que ninguém esperava, não é verdade? Então, assim como as estações, a sua vida, a nossa vida, também não há uma regularidade, mas você precisa saber que Deus é o Senhor, como se Deus é Senhor do tempo, Deus é Senhor que também tem propósitos específicos na sua vida. Ou seja, às vezes você pode questionar momentos difíceis, mas você deve se lembrar que Deus, Ele está sempre orquestrando as coisas para o seu bem. Amém? Para o nosso bem. Há o ciclo de vida familiar. E principalmente nesses ciclos de vida familiar é onde Deus atua. O que é o ciclo de vida familiar? Todos os seres humanos têm um ciclo de vida familiar. Que ciclo de vida familiar é esse, pastor? Crescemos, estamos nesse período de desenvolver, até um período, então, que a pessoa se casa, né, se une, então forma uma família, com filhos ou não, forma-se uma família, e todos estes momentos, o momento solteiro, o momento casado, casada, o momento com filhos, ou não, são momentos do ciclo familiar. E cada momento não é um igual ao outro. Então você passa por estações na sua vida. Amém? E Deus está atuando neste tempo.
Então, há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo, ele vai dizer aqui, né, tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, as coisas acontecem no determinado tempo. Não se casa com 10 anos de idade, uma criança com 10 anos de idade, 9 anos de idade, verdade? Então, há tempo. Há o tempo. Então, na sua vida sempre há o tempo a acontecer. E aí, viver a sabedoria, né, e o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria que nós lemos no Salmo 111, é que pode nos dirigir para que consigamos viver neste tempo, sem atropelar as coisas, né, e sem atropelar, tentando antecipar as coisas, ou sem também prorrogar e não viver. Então, as pessoas prorrogam e não vivem. Restringem a sua vida. E aí, quando o tempo passa, podem dizer, nossa, passou, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Poderia estar com fulano, poderia estar com fulano. Poderia, mas passou. Então, Deus tem esse propósito. Deus nos ajuda. O propósito divino no tempo é de ajudar o ser humano. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vai dizer Eclesiastes também. E aí, ao temer ao Senhor, Deus nos capacita com a sabedoria vinda dele. Amém? Da sua palavra, para assim podermos viver. E viver bem é o que Eclesiastes, essa é a proposta do Eclesiastes, viver nessa vida, se alegrar nessa terra assim, mas com o teu Deus. Amém? Então, Deus é o Senhor do tempo. E aí, em segundo lugar, entender que temos limitações, e há uma limitação da compreensão humana. Por isso, recorrer ao Senhor do tempo, que é Deus, porque o teu tempo passa, o nosso tempo passa, mas recorrer a Deus para que Ele, então, nos ajude, amém? A entender o tempo em que estamos vivendo, porque há uma limitação. Salomão, ele nos lembra também que a compreensão humana é limitada e que não podemos compreender completamente os planos de Deus, principalmente os planos de Deus, mas podemos confiar nele. Isso tem vários, temos vários aí exemplos bíblicos, a própria história de José que nós vimos com a irmã Teresa em Gênesis. Então, você está conosco pela internet, né? Irmãos aqui também, né, presentes, acessem lá ao estudo que está gravado sobre Gênesis, você vai ver a história de José. José, né? Quantos conhecem a história de José, lá do Gênesis, do final do livro de Gênesis, que foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito. Olha só, quanto tempo não passou, foi preso, né, escravo para o Egito, e se torna o vizir de Faraó. Ou seja, né, o governador abaixo de Faraó era José. E José, então, vai ali no plano divino a ser aquele instrumento de Deus para a salvação do seu povo, da sua família, mas não só da sua família, de todo o Egito e das nações que estavam vizinhas, porque o Egito era uma grande potência, mas que não tinha ali uma visão do que poderia acontecer, e o que Deus então dá lá para o faraó um sonho, que haveria então, na interpretação de José, haveria tempos, né, anos de vacas gordas, ou seja, de grande colheita e grande fartura, e anos de vacas magras, ou seja, de escassez. E nesta visão, nesse direcionamento, José, ao interpretar o sonho, é colocado no lugar de gestor, né, do tempo
de fartura, e eles vão então, nos tempos de escassez, estar preparados, amém? Para aquele momento. Então, Deus é o Senhor do tempo. A gente não tem a totalidade das coisas, né, da visão, mas podemos buscar nele e devemos confiar nele, amém? José confiou em Deus, por isso que Deus dá a interpretação para ele, se manteve ali, apesar de todos os pesares, e a gente vê isso, né, eu estou usando o exemplo da história de José, porque cabe aqui, nós vemos isso quando José, então, ele perdoa os seus irmãos. Ele faz uma traquinagem lá com eles, para tipo, dar uma vingancinha, apesar, né, José tinha sido vendido como escravo, né? Ele dá um susto nos irmãos, mas por fim ele chora porque eles amavam os seus irmãos. E ele entende, depois de tudo que passou, o plano de Deus, que é um plano maior. O plano de Deus é sempre maior. E o plano de Deus não alcança a sua vida egoisticamente, não. Não é, Deus não está fazendo para você. Quando Ele faz na tua vida para alcançar pessoas ao seu redor. Amém? Muitas vezes não compreendemos nossa própria limitação. E queremos, e você quer, né? Você tenta controlar o tempo e as circunstâncias. Não há como se controlar o tempo. Deus é Senhor do tempo. Devemos confiar nele. Amém? Seguir o curso, né? As coisas na vida, mas saber que não há como se controlar o tempo e as circunstâncias. Difícil, né? Deus é aquele que verdadeiramente controla todas as coisas. Amém? Então, uma das coisas que hoje é dos males, né, chamado males da pós-modernidade, né, na qual nós estamos vivendo, é a ansiedade. E a ansiedade, né, dentre os seus sintomas, né, mas a ansiedade a gente pode colocá-la como algo ou como uma forma de controlar o tempo, né, e o futuro, principalmente. As pessoas ficam ansiosas. Por que você está ansioso? Eu estou ansioso, né? Aí está me dando calafrios, está me dando... que eu estou esperando, olha, vai chegar segunda-feira. Eu estou esperando o final do mês, que vai acontecer isso. A gente não sabe se vai acontecer, né? Mas então a gente antecipa e tenta controlar. Ai, meu Deus, eu estou nervoso porque vai chegar, né? Às vezes é uma coisa boa, né? Mas é algo que, eu estou esperando quando... Então, e queremos, com a nossa ansiedade, ou com o sentimento de querer controlar o tempo, o tempo futuro, principalmente o tempo futuro, seja ele algumas horas, seja ele alguns dias, seja ele alguns anos, muitas pessoas adoecem. Confiar em Deus. Amém? Não há como se controlar o tempo. Tinha um brinquedo que a gente brincava quando criança e tinha... Quem já viu aquelas ampulhetas? A gente tinha uma ampulheta, só que era pequenininha. Né? Eu não sei quanto tempo que era, 1 minuto ou alguns minutos, mas a gente virava aquilo, né? E não tinha como pegar aquela areiazinha, né? Porque estava no vidro. Ai, como que a gente vendo o tempo acabando, e agora, né? Vai acabar o tempo. E acabava. Né? Porque o tempo passa, né? E não dá como você controlar, não dá como você controlar aquela areia, né, como ela vai cair, aquela areia da ampulheta do tempo. Vai chegar aquilo que você deseja, ou aquilo que você não deseja, mesmo que você não deseje, né, aquilo chega. Por isso que ele sabiamente diz no início, olha, o nascer e o morrer, né? A gente teve, essa semana aí, algumas pessoas que faleceram, né? Famosas. Então, chega para todos. Verdade? Né? Pessoas que, né, famosas, que eram novas. Né? Não tão com tanta idade.
mas outras com mais idade. Então devemos saber, ter noção da nossa limitação. E para não sofrer com isso, é justamente não dá para, pela sua ansiedade, antecipar o tempo. Então você não tem controle do tempo. Amém? Diga, eu não tenho controle do tempo. Eu não tenho controle do tempo. Deus é Senhor do tempo. Deus é Senhor do tempo. E eu confio. E eu confio no Senhor do tempo. Eu confio no Senhor do tempo. Amém. Então entregue o tempo, né, que você espera na mão do Senhor. Amém? E faça as suas coisas. Tá? Jesus diz, lançando sobre mim toda a ansiedade. Então Jesus fala, né? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Credes em Deus, credes também em mim, que Jesus vai dizer. Ele continua lá, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, o que ele está falando para os discípulos? Olha, vocês estiveram comigo, eu vou voltar, mas não fica ansioso não, para estar comigo de volta não. Vocês têm um tempo para passar coisas que vão acontecer. E vocês vão ser instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Para formar a minha igreja, inclusive. Isso para os discípulos. Já pensou? Os discípulos viram Jesus morrer, ressuscitar, está com eles. E Jesus vai embora. E agora? Aí Jesus envia o Espírito Santo. Fala, não, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês aí ficarem consolados. E mesmo assim Jesus fala para eles, não estejais ansiosos por coisa alguma. Uma delas é, não fica ansioso para estar comigo logo. Vocês têm um tempo para passar aqui. Amém? Eu ouço às vezes, né, irmãos, pelas dificuldades da vida. Ai, Senhor, volte logo, Jesus, volta logo. Confie em Deus. Confie no Senhor do tempo. Deus, você tem tempo. Todo o tempo. Como ele diz aqui, tudo tem o seu tempo determinado. Ele não está dizendo pré-determinado. O que ele quer dizer então com determinado? As coisas vão acontecer. Um mal nunca vai durar todo o tempo. Um mal vai acabar, como também algo muito bom. Né? As pessoas costumam dizer também, meu Deus do céu, tudo que é bom acaba logo. Não, às vezes é que você não percebe, né? As coisas boas acontecem, a gente não percebe. Mas vai falar, quando acabou, mas acabou, então há um tempo. Amém? As coisas acontecem no seu tempo. As 4 estações do ano acontecem. Eu gosto mais do verão, eu gosto mais do inverno. Não, o outono é mais ameno. Né? A primavera, a estação das flores. Então, há o tempo. Amém? É dinâmico. Deus é dinâmico na tua vida também. Então, aproveite os tempos. São tempos difíceis. Tenha os ensinamentos naquele tempo do Senhor teu Deus na tua vida. Amém? São tempos bons, de alegria. Se alegre com teu Deus. É isso que o Eclesiastes está ensinando para a gente. Amém? Por isso, em terceiro lugar, sabendo que Deus é o Senhor do tempo, tenha confiança neste Senhor. Amém? Confie em Deus, o Senhor do tempo. Como cristãos, a nossa fé é testada quando enfrentamos esses tempos difíceis. Não é? Vai haver, sempre vai haver tempos difíceis. Lembra o ciclo da vida? Fomos crianças, aqueles que são adultos. E aí, jovens, adultos, e a fase adulta, ela demora um pouco mais, né? Até ficarmos anciãos, né? Porque aí depois a gente fica mais ancião. Há um tempo. Há um tempo para acontecer. E nesse ciclo da nossa vida, há pessoas que passam, que estão na nossa vida, né, na tua vida, e há tempos que são alegres, há tempos tristes, né? Há tempo de chorar, há tempo de rir, que ele vai dizer no verso 4, né? Há tempo de prantear, mas há tempo de saltar de alegria. Então, são os acontecimentos da vida, amém?
Não dá para ser feliz o tempo todo. E nem para ser triste o tempo todo. No entanto, então, há tempos difíceis, mas no entanto devemos confiar que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. Amém? Será que, usando o exemplo lá de José, que é muito marcante, né? Será que José entendeu? Que negócio é esse? Ele tem um sonho que ele relata para o seu pai e para os seus irmãos, que a lua, as estrelas vão se dobrar diante dele, uma estrela, ou que os feixes de trigo os 11 feixes de trigo e o pai e a mãe vão se dobrar diante do feixe dele de trigo. E aí os irmãos, o pai falou, que negócio é esse, rapaz? Está achando que a gente vai aí reverenciar você? E os irmãos ficam doidos com isso aí. Que sonho é esse, maluco? Né? E aí José, quando cai no buraco lá, quando é jogado, né, no poço, será que ele pensou? E agora, né? Acabou o sonho. Se Deus deu um sonho no teu coração, Ele vai realizar. Confia nele, confia no Senhor do tempo. Amém? No tempo dele, Ele vai fazer na tua vida. Então, mesmo que você não entenda, Ele é o Senhor do tempo e conhece o que é melhor para nós. Ele conhece o que é melhor para você. Por isso, devemos aprender a confiar em sua sabedoria e amor. Amém? Nós não temos a visão do todo. Embora queiramos ver ou ter a visão do todo. Mas Deus é capaz de nos dar a visão do todo se esperarmos por Ele. Amém? Nele. Por isso, Deus sempre está trazendo a revelação dele através da sua palavra. Através da sua palavra no Antigo Testamento, Deus está prometendo a vinda do seu enviado ungido, que na revelação final dele nós encontramos no Novo Testamento com Jesus. Amém? E hoje nós temos uma visão do todo de Deus. Amém? Da promessa de Deus. O que aqueles que creram em Deus nessa caminhada, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, depois com a igreja do Senhor, não tinham esta visão. Ou, vamos dizer, o pessoal do Antigo Testamento não tinha a visão de que como seria a vinda de Jesus, mas havia promessa. E confiaram em Deus. Abraão confiou em Deus. Os patriarcas, Jacó, Moisés levando o povo. Queremos ter a visão do todo, mas somos limitados e não conseguimos ver a totalidade das coisas. Mas Deus pode nos mostrar, amém? Em determinado momento, no tempo certo, Deus vai mostrar. Já aconteceu com vocês alguma vez? Onde você entende, dá um clique e você fala assim, olha meu Deus, graças a Deus que isso aconteceu, ou graças a Deus que isso não aconteceu, porque agora eu consigo ver aí um plano de Deus. Eu consigo ver algo que Deus fez ou está fazendo na minha vida e me incluindo no seu plano. Amém? Conseguem ver isso? E aí vem o exemplo das 4 estações de novo. Não dá para saber se o inverno vai ser um inverno rigoroso ou se no meio do inverno vai ter uma semana de sol de verão, onde o pessoal foi para a praia. Na semana passada, meia-noite, 11 horas da noite, eu vi no noticiário e quase que eu fui para a praia também. As pessoas na praia, no Arpoador, aqui na Barra, as pessoas na praia. Eu já fui na praia à noite, mas no verão. Mas no inverno ir na praia, quem diria isso? Não é verdade? Foram na praia, irmã? Não, mas vi pessoas, soube de pessoas que foram na praia. Então, quem diria que no inverno, vai para a praia agora, hoje, né? Vai para a praia essa semana. Essa semana também tem uma previsão de chuva e de frio. Então, devemos entender que há limites e que no ciclo da sua vida,
As estações da sua vida, elas não são regulares. Amém? Você passa por coisas, mas confie, aprenda a confiar na sabedoria do Senhor do tempo, na sua sabedoria e amor. Concluindo, à medida que a gente medita na palavra de Salomão em Eclesiastes, né, não só o capítulo 3, mas todo o livro de Eclesiastes, a gente deve lembrar que Deus é o Senhor do tempo. Até porque Eclesiastes vai estar dizendo muitas coisas que Salomão se dedicou, e ele vai dizer, olha, eu me dediquei a fundo. Por exemplo, aos livros, aos estudos, né? Eu me dediquei a fundo, mas eu vi que chegou um momento que eu vi que isso era vaidade, né? Que isso era aflição de espírito, que isso era uma fumaça, que isso, né? Então eu me dediquei a isso, ou aquilo, ou aquilo. Então devemos ter, ou buscar em Deus um equilíbrio para viver, amém? Porque senão você pode gastar muito tempo em algo, que depois você pode dizer, poxa, eu podia ter dividido um pouco mais o meu tempo, né? Com outras coisas, com outras pessoas. Esta é a sabedoria que Deus nos dá. Amém? A gente deve lembrar, então, que Deus é o Senhor do tempo e que Ele tem este propósito, um propósito para cada estação da sua vida. E que a sua confiança nele, a nossa confiança nele nos guiará através de todas as circunstâncias. Amém? Que a gente possa buscar a sua orientação, a orientação de Deus, o Senhor do tempo, e descansar na sua soberania, sabendo que Ele faz todas as coisas belas em seu tempo. Amém? Que a gente esteja orando para que a gente aprenda a confiar profundamente no Senhor do tempo, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Em todas as áreas da nossa vida. Por isso que Salomão trata de várias coisas, né? Como eu disse aqui, que leiam Eclesiastes, você vai ver que ele se dedicou a isso, se dedicou àquilo. Ele chega a muitas delas da conclusão de que um excesso em determinadas coisas era como fumaça, né? Dentre outras traduções daquilo que ele vai falar, vaidade, é como fumaça, é como algo que passa e você fala, e aí? Né? Então, o que de fato nós estamos, como nós estamos aí aproveitando ou gastando o nosso tempo? Sabiamente, busque ao Senhor, né? Para que Ele, então, te dê sabedoria na condução, no tempo da sua vida. Amém? E Ele vai estar com você. Ele é o Senhor do tempo. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, Senhor, como o livro de Eclesiastes nos ensina, aqui a sabedoria do sábio Salomão, que o Senhor esteja como Senhor do tempo, ó Deus, tocando em nossas vidas, Senhor, nos direcionando em Ti, ó Pai, entendendo o que está à nossa volta, o mundo que está à nossa volta. Sabemos que não podemos ver na totalidade, mas que o Senhor nos conduza a viver a vida, Deus, deste tempo e no nosso tempo, nesta vida, de forma sábia, de forma proveitosa, diante do Senhor. Ó Deus, certamente estaremos vivendo, ó Pai, com alegria, mesmo em tempos difíceis, ó Deus, vivendo com o Senhor e passando, Senhor, o tempo de vida, ó Senhor, e os ciclos da vida com aquele que é o Senhor do tempo, que está acima de todos os tempos, que é eterno, ó Deus. E isso faz uma diferença tão grande, que
que cada um dos teus filhos e filhas, cada um daqueles que oram comigo nesta noite, busquem a Ti, Senhor. Peçam ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, confiar que o Senhor é Senhor do tempo, a depositar no Senhor a confiança, não estar ansiosos, ó Deus, lançando a ansiedade, porque as coisas vão chegar, o tempo vai chegar de cada coisa. Ó Deus, não há como se antecipar ou controlar o tempo, mas que o Senhor, então, ó Deus, mostre a cada um, ó Deus, o Teu operário, o Teu agir, naqueles que esperam em Ti e confiam no Senhor. Muito obrigado. Sê assim conosco, sê com a Tua igreja, sê com cada irmão e irmã, sê com aqueles que oram comigo. Ó Deus, que neste tempo, nessa oração, Senhor, podem estar, ó Deus, no momento em que não conhecem a Ti com profundidade, desejam conhecer a Ti, desejam estar na Tua presença, desejam, ó Deus, que o Senhor esteja nas suas vidas, então, que eles abram o seu coração, crendo no Senhor, crendo no Teu Filho Jesus, entregando os seus corações a Ti e pedindo, Deus, faça parte da minha vida. Te peço assim, te agradeço, ó Deus, e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.